Fala galera, beleza? Professor Luquini fazendo uma videoaula para vocês aí no aconchego do lar, doce lar. Ok? Beleza? Um estúdio muito bacana, né? Com um reverber, ó, muito legal. Capítulo 3 da apostila 1, Industrialização e Imperialismo. É a primeira matéria que a gente vai estar estudando aí da história geral. Da história do Brasil, nós encerramos o bloco desse bimestre tratando das revoluções. Deixa eu ajeitar na cadeira um pouquinho. Aí. Beleza. Fechamos o primeiro bloco aí da história do Brasil com a República Velha e com as rebeliões da República Velha, ok? Industrialização, imperialismo, principalmente imperialismo, é a primeira matéria, é o primeiro ponto de história geral do Coluni, tá legal? Muito bacana aí. E é um ponto que antecede a Primeira Guerra Mundial. Tem ligação com a Primeira Guerra Mundial? Tem sim, porque também é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial vai acontecer em função de uma série de fatos ou fatores, de fatos históricos. É como se fosse um efeito cascata. Começou com o imperialismo, depois tem corrida armamentista, depois tem os acordos militares e aí depois tem um outro motivo que é o estopim que vai desencadear. Como a pessoa vai juntando a coisa aqui, ali, depois explode. Vamos começar com o imperialismo, ok? Mas o que é que vai impulsionar o imperialismo? O que a industrialização tem a ver com o imperialismo? Nós já estudamos a Revolução Industrial no ano passado? Estudamos a origem, o começo da Revolução Industrial e a origem das indústrias. E nesse agora, a gente já inicia o capítulo com a abertura da segunda Revolução Industrial. Tá legal? Que vai datar aí de meados do século XIX. Vai ser marcante no século XIX. Alguns historiadores já colocam em meados, outros colocam em final do século XIX. Tá? Na segunda Revolução Industrial, qual que é o ponto de partida da segunda Revolução Industrial? O que acontece nessa revolução que é diferente da primeira? Nessa você tem a descoberta de novas fontes de energia, descoberta da eletricidade e a descoberta do petróleo. Porque a partir da descoberta do petróleo, você tem a invenção aí do motor a combustão. E aí você tem o setor automobilístico, aí surgem os automóveis. Se na primeira Revolução Industrial, com o motor a vapor, a gente tem a explosão aí do transporte ferroviário e transporte marítimo, das locomotivas e grandes navios a vapor, agora na segunda Revolução Industrial temos a origem do automóvel, que vai se desenvolver por todo o século XX, até chegar ao atual, o XXI, com automóveis aí com tecnologias altamente avançadas. Tá legal? E com esse ponto aí, pessoal, com a segunda Revolução Industrial, nós vamos ter uma produção maior de mercadorias. Tá? Vai ter uma demanda maior de produção de mercadorias. Deixa eu dar uma ajeitada na tela aqui. Cada hora que eu olho para o celular, eu vejo necessidade de mexer na tela. Beleza, então você vai ter aí uma nova onda de produção de mercadorias. E os países europeus, que são o ponto de partida das indústrias, não vai se limitar só à Europa, não. Depois, na próxima slide, eu vou mostrar para vocês. Os países europeus viram necessidade de buscar novos mercados consumidores das suas mercadorias e novos mercados fornecedores de matéria-prima para a produção de vossas mercadorias. Página 39 tem uma charge muito interessante aí, que já vai ver que o homem no início do século XIX, com a expansão do motor a vapor, com a expansão da revolução industrial, das indústrias, da tecnologia, ele já imaginou que no futuro haveria meios de transportes aéreos, haveria outra realidade, O homem sempre sonhou com isso aí. Eu passo aí para a próxima página, pessoal, página 40 do Capitalismo e Expansão. Nós temos o seguinte: a indústria ela não vai se limitar somente à Inglaterra. Alguns países como França e Alemanha na Europa, ok? Japão e Estados Unidos vão acompanhar, vão tentar correr atrás aí da indústria, vão acompanhar a Inglaterra, vão investir pesadamente na indústria, vão se tornar grandes concorrentes da Inglaterra, ok? A Itália depois também não vai ficar de fora não coloquei Itália, mas a Itália também não fica de fora, tá legal? Então volto a repetir, a segunda Revolução Industrial tem a Inglaterra, que já era precursora da Revolução Industrial, depois vem Estados Unidos, França, Alemanha e Japão, ok? Mais à frente depois você tem a Itália, tá legal? Temos esses 6 principais aí,
expoentes da segunda revolução industrial, beleza? E aí, gente, com essa questão nós temos o seguinte, nós temos a descoberta aí, volto a falar novamente, descoberta de novas fontes de energia e do petróleo, ok? Que de alguma forma permitiu ou impulsionar que houvesse maior desenvolvimento tecnológico, maior produção de mercadorias. Só que na Europa estava acontecendo o seguinte, estava acontecendo uma grande produção de mercadorias, estavam produzindo muita coisa, e os europeus temiam que houvesse uma crise de superprodução. O que é isso aí? É você produzir uma quantidade maior, imagine que isso aqui é uma coluna, ok? De produção de mercadorias e que essa aqui é uma coluna da quantidade de pessoas que vão consumir. Então os europeus temiam que, de certa forma, a produção fosse muito maior do que a procura, tá legal? Isso gera uma crise, porque se há uma grande produção de mercadoria e a procura é menor, o preço da mercadoria diminui, aí eles não iam lucrar nada, tá? E você tem um crescimento demográfico da população na Europa. Nós vamos ver já na próxima, não no próximo slide, já no posterior, tá? O crescimento das cidades na Europa, o crescimento populacional, o crescimento demográfico, aí eu entro com a geografia para auxiliar a história nesse entendimento aí. Eu tenho a segunda fase da transição demográfica, porque na Europa havia uma queda da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continuava muito alta, ok? As pessoas estavam vivendo mais tempo, mas nasciam muitas crianças, nasciam muitas pessoas, então havia uma explosão demográfica na Europa. E o desemprego é algo que incomodou o continente europeu. E qual foi a saída das potências europeias para resolver a questão do desemprego? Bom, a saída é o seguinte, a saída é colocar essa galera para fora da Europa, para buscar outros áreas e outros lugares para trabalhar, para se organizar, E aí vai ser uma das justificativas da expansão da Europa para a África. Olha só, gente, na página 41 vocês têm algumas curiosidades aí, os avanços tecnológicos, as invenções da segunda revolução industrial. Página 41, quem tiver com material aí, nós temos invenções aí que são utilizadas, invenções que são utilizadas até hoje, que foram desenvolvidas. Os Estados Unidos, a máquina de costura, a máquina de escrever não usa mais, a lâmpada de filamento incandescente, o telefone, a linha de montagem no Fordismo. Na Inglaterra, a anilina, processo de transformação do ferro em aço, a turbina, o vapor. Alemanha, primeiro motor a combustão interna, a invenção do automóvel, do motor a diesel, ok? Na energia elétrica, máquinas industriais, energia hidráulica, muito usado nos países com poucos recursos em carvão, como a Itália, já que não havia o carvão como fonte de energia, usaram a energia hidráulica. O petróleo, vai ser muito interessante nos Estados Unidos, na Rússia e Oriente Médio, e na indústria química. Então a gente tem uma expansão da Revolução Industrial. Hoje nós estamos na quarta Revolução Industrial, ok? Beleza? Aqui estou tratando da segunda. A terceira Revolução Industrial, que data da década de 1970, onde nós temos aí o início da indústria tecnológica e científica, da Revolução Tecnológica, Científica e Informacional, dos meios de comunicação, da informática, está aí, celular, computadores, meios de informações e por aí vai. Beleza? Tudo bem? Questão da população, na época da Revolução Industrial, nós vamos ter o seguinte, a Revolução Industrial não se limitou, novamente eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei lá no 8º ano, a Revolução Industrial não se limitou às cidades, a Revolução Industrial também chegou no campo, as inovações tecnológicas também vão chegar ao campo. Ok? Então no campo eu vou ter uma maior produção de alimentos, as pessoas vão se alimentar melhor, ok? E nós vamos ter aí também uma revolução e uma evolução no setor médico e farmacêutico, tá legal? Então as pessoas passam a viver mais tempo, tá? As pessoas passam a viver mais tempo, Então eu volto a falar aí do seguinte, eu volto a falar daquela explosão demográfica na Europa, tá legal? Então, cara, olha o que eu tenho aqui, a alimentação das pessoas melhorou muito, os avanços da medicina e o campo da higiene também melhorou muito, as cidades cresceram demais, tá? A Europa era um continente com países muito populosos na época, então a saída da Europa, de certa forma,
foi buscar outras áreas. Foi buscar outras áreas para consumir as suas mercadorias, para fornecer matéria-prima e para alocar a população crescente que vinha surgindo na Europa, para resolver a questão do desemprego, porque o fantasma do desemprego também, né, a onda de desemprego é algo que temia muito a Europa. Tá legal? Hoje, já de certa forma, faltava esse emprego na Europa. Então eles viram, os europeus viram em outros países a oportunidade de se enriquecer, a oportunidade de resolver seus problemas internos, tudo bem? Legal? Né? É o que vai acontecer no século XIX aí, tá bem? Né? Muitas pessoas imigraram para a África, para a Ásia e Oceania, okay? Muitas pessoas se migraram, houve a conquista dessas áreas aí. Muitas pessoas migraram para as terras americanas também, porque os europeus vinham em outros países da oportunidade de crescimento. Você vê que no século XIX, mesmo a quantidade de italianos e alemães que vieram para o Brasil, né, que vieram para o continente americano, para a Argentina, para o Uruguai, ok? Alemães e italianos, né, que vieram em massa para o Brasil, migraram, eles emigraram, saíram, houve uma onda de imigração muito grande, né, para outros países aí. Legal? Beleza? Tudo bem? Ô, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar até a página 45 do capítulo, tá legal? E aí eu começo a falar um pouco da corrida imperialista, eu dou início aí à corrida da imperialista. Tá bem, pessoal? E o que acontece com essa corrida imperialista aí? Na corrida imperialista, já no século XIX, nós vamos pensar o seguinte, o século XIX é o século que desmontou o sistema de escravidão e o comércio de escravos. A gente pode partir da própria história do Brasil. Em 1850, no Brasil já não se podia mais fazer o comércio de escravos ou o tráfico de escravos. Já não tinha mais, esse comércio já não era mais permitido. Né? As colônias americanas, até a década de 20 e 30 de 1800, já não existiam mais. A Cuba, que lá já no final do século XIX, que Cuba ainda era colônia da Espanha. Tá? Mas o século XIX marcou o fim das terras coloniais americanas. Acabou-se aí o trabalho escravo. Mas acontece que países como França, Inglaterra e Portugal, né, que tinham colônias, que já tinham algumas colônias na África, mesmo com o fim do trabalho escravo, se mantiveram no continente africano explorando outras mercadorias, ok? Outras fontes de riquezas. Tá legal, pessoal? E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter três pontos aí que eu deixei marcado para vocês aqui, ó, 3 pontos, que vai ser a questão do conceito da corrida imperialista, esse mapinha aqui, ó, não igualzinho a esse, né, mas semelhante, ok? Com as mesmas informações, você tem na página 45 do seu material aí, tá legal? Nós vamos ter aí a corrida imperialista, a Conferência Geográfica de Bruxelas e a Conferência de Berlim. É o que vão delimitar aí, né, o que a gente vai entender por imperialismo. Acontece que nós temos a descoberta do ouro aí no sul do continente africano. Na África do Sul, por exemplo, né, descoberta de diamantes, ouro e cobre na região aí do Zimbábue, África do Sul. Tá legal? Beleza? Isso despertou muita atenção dos europeus. Aí os europeus resolveram partir para o continente africano, né? Porque o subsolo do continente americano tem uma quantidade de reservas minerais que a gente não tem noção. E a partir desse momento eu tenho a corrida imperialista, em que a França e a Inglaterra já tinham largado na frente porque já estavam no continente africano. A Alemanha e a Itália vão largar atrás, ok? Vão sair um pouco atrás, né? Nessa corrida aí, mas vão disputar território africano com os ingleses e os franceses, e que depois serão rivais na Primeira Guerra Mundial. Leopoldo II da Bélgica, ele tinha um pretexto de levar o desenvolvimento para a África, ok? Ou de incentivar a pesquisa científica também, como está no seu material aqui. Então ele fez a Conferência de Bruxelas, pedindo autorização aos países europeus para desenvolver projetos científicos. E aí ele vai colonizar aí o Congo, a República Democrática do Congo, que já foi o Zaire, que era o Congo belga. E a partir disso aí os países europeus se viram no direito de explorar o continente africano também. E aí fizeram a divisão do continente africano, né, entre franceses, ingleses, alemães, italianos, portugueses e espanhóis já tinham seus colônias, os espanhóis muito poucos, os portugueses já tinham, e os italianos entram também nessa corrida aí. Aí eles vão fazer a Conferência de Berlim. Tá? Que vai ter divisão da África como você tem aí.
Gente, fique esperto aí, né, que eu vou dar uma pausa aqui desse ponto e depois a gente encerra falando de outros temas desse capítulo aí. Espero que tenha ficado claro para vocês. Grande abraço!